palavra do Senhor. E a mensagem que eu quero nesta noite meditar junto com os irmãos, fazem aproximadamente já um mês que o Senhor tem colocado esse texto no meu coração, e eu venho estudado, me preparado para que esta mensagem possa ser ministrada, e o Senhor nos direcionou nesta semana para que hoje, nesse domingo, nós venhamos juntos meditar nesse texto. E eu quero muito pedir a atenção dos irmãos, para que os irmãos possam compreender aquilo que o Senhor quer falar conosco. O Espírito Santo, Ele está trabalhando nesse ambiente, Ele está aqui nesta casa. O Espírito Santo, Ele está aqui neste ambiente. Eu sinto a presença do Senhor. E o Espírito é aquele que nos capacita, é aquele que nos orienta, é aquele que nos faz entender aquilo que Deus quer falar conosco. Então, que neste momento agora, em nome de Jesus, as quietações elas possam parar, que nós venhamos ficar atentos para ouvir o Senhor falar. Amém? É o momento de você agora ouvir a voz de Deus. Então, que agora nós venhamos mergulhar na palavra do Senhor. Amém? Pegue a sua Bíblia ou acompanhe no nosso projetor Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Nós vamos ler o verso de número 42. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Nós vamos ler o verso de número 42. O Senhor está aqui nesta casa, meus irmãos. O Espírito Santo está aqui neste ambiente. Quem é sensível está sentindo a presença do Senhor aqui. Glórias seja dada ao nome de Jesus. Aleluias. Diz assim, irmãos, o texto: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, e ao partir do pão, e às orações. Vamos juntos ler esse verso? 1, 2, 3. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, e ao partir do pão, e às orações. Verso 43 diz: todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e os seus bens e distribuíam conforme a necessidade de cada um. Todos os dias continuavam a se reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. O Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Eu vou ler novamente esse final do verso 47. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Feche seus olhos, incline sua cabeça, vamos orar? O Espírito Santo, Ele está aqui nesse ambiente, amém? Vamos orar. Senhor, nós estamos agora diante da Tua palavra. Senhor, que eu possa, Pai, agora, Pai, transmitir esta mensagem, Senhor, da mesma forma que eu recebi dos céus, Senhor, a iluminação da palavra, que eu possa, Pai, ter agora, Pai, a condição de fazer os meus irmãos entender, Senhor, da mesma forma que o Senhor me fez compreender estas verdades bíblicas. Senhor, que o Teu nome venha ser glorificado nesta mensagem, que a cada vida que está aqui possa ser impactada por esta palavra.
Senhor, que o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais, que o Senhor possa abrir a nossa mente, que o Senhor possa abrir agora, Pai, os nossos ouvidos. Senhor, que a partir, Senhor, de hoje, a partir desta palavra, que a partir deste culto, Pai, nós venhamos compreender as verdades que serão ministradas aqui, e nós como igreja, como comunidade, nós possamos fazer a diferença, Senhor, neste bairro, nesta cidade, nesta rua, para as vizinhanças que estão à nossa volta, que nós venhamos verdadeiramente, Pai, ser, Pai, uma igreja centrada na palavra. Essa, Senhor, é a minha oração de humildade com esses irmãos que oram comigo. Pai, fala conosco, glorifica o teu nome, assim nós oramos em nome de Jesus, amém. Queridos, o texto que nós lemos nesta noite, nós estamos em um contexto, logo na primeira era da igreja cristã, da igreja de Cristo. Esta passagem, ela vai nos descrever a vida e a dinâmica da comunidade cristã primitiva, logo após o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecoste. Para nós entendermos estas verdades bíblicas que serão ministradas aqui, nós precisamos entender o contexto, o pano de fundo que está incluído este texto que lemos. Nós estamos em um momento, logo após a promessa que está em Atos, capítulo 1, verso 8, que nos diz: mas receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Esta promessa, ela se cumpre em Atos capítulo 2, quando todos estavam ali reunidos no dia de Pentecoste, e a Bíblia nos diz que um som como de um vento impetuoso encheu toda a casa onde eles estavam reunidos, e imediatamente, a Bíblia diz que todos que estavam ali foram cheios do Espírito Santo, aleluia. Logo após este acontecimento, logo após este poder ser derramado sobre os apóstolos e sobre todos aqueles que estavam ali reunidos, logo ali vai iniciar o início da era da igreja. Este nome igreja, cujo o seu significado no grego é o eclésia, que é muito conhecido como assembleia, como congregação. Porém, eclésia, ela tem um significado muito mais além do que isso, que é chamados para fora. Ou seja, a igreja justamente foi chamada para viver fora do mundo, chamada para viver uma vida de santidade, chamada para viver em Cristo. Logo ali, Atos capítulo 12, nós encontramos o início da era da igreja, o poder do Espírito Santo, que é o poder capacitador que estava sobre os apóstolos e sobre todos aqueles que lhes deram a condição deles anunciar as boas novas. Ali é inaugurada o novo pacto, a nova aliança de Deus para com os homens, porque agora nós encontramos Deus habitando dentro do seu povo. Nós encontramos agora o homem sendo um tabernáculo, para que o Senhor possa habitar dentro dele. Logo aqui, nós encontramos este impulsionamento do Espírito Santo, impulsionando Pedro a pregar o primeiro sermão cristão com ousadia,
aonde nós encontramos em Atos capítulo 2, verso 14 e 41, Pedro anunciando as boas novas, e a Bíblia nos diz que cerca de 3.000 almas se convertem naquele grande acontecimento e naquele grande dia. Nós encontramos os primeiros frutos deste movimento espiritual tomando conta daquele ambiente. Eles estão aonde? Eles estão em Jerusalém. Jerusalém, que é o centro da vida religiosa dos judeus, porque ali estava justamente o que? O templo. Ali é onde todos os judeus, nos dias de Pentecostes, eles iam até Jerusalém, eles iam até aquele local, eles iam até o templo, para festejar os dias de Pentecoste. É por isso, irmãos, que quando nós lemos Atos capítulo 2, nós encontramos aqueles homens falando em outras línguas, línguas repartidas como que de fogo, aonde a Bíblia diz que todos aqueles que ouviam eles anunciando aquelas línguas, ouviam eles conforme cada idioma. Isso nos mostra, irmãos, que o propósito, que a verdadeira missão de Cristo, ao vir a este mundo, a morrer na cruz, é justamente alcançar a todos os homens, independente da raça, independente da tribo, independente da língua, independente da cultura. O evangelho, ele é diversificado. A porta da graça, ela está aberta para todos. Isso nos mostra a verdade bíblica do evangelho de Cristo. Aqui, irmãos, neste acontecimento, logo nós encontramos a comunidade agora passando por um processo de transição. Como assim, pastor? Que processo é esse? Nós encontramos agora os israelitas, os judeus, eles agora sendo transferidos, sendo agora mudados de uma religião judaica para uma nova cosmovisão, uma visão cristã. Nós encontramos agora um período onde este povo está vivendo um verdadeiro contraste. Por quê? Eles estavam, irmãos, vivendo em um ambiente onde a radicalização era a estrutura religiosa do judaísmo, aonde todos eles viviam em uma grande hipocrisia, pautados na lei, se baseando pela lei, mas não obedecendo à lei. Nós encontramos agora também neste mesmo contexto, uma sociedade romana, marcada também por uma classe social rígida, de egoísmo, de individualismo, e agora nós encontramos uma igreja se tornando agora um novo modelo de comunidade, um novo modelo representativo. Essas promessas, elas estão, irmãos, pautadas na palavra do Senhor, aonde está escrito no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 36, verso 26 e 27, que diz: darei a vocês um novo coração, e porei um espírito novo em vocês, tirarei de vocês o coração de pedra, e darei a vocês um coração de carne. Aleluias. Porém, observe o que Deus diz: porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos, e obedecerem fielmente as minhas leis. Esta mesma promessa está no livro do profeta Joel, capítulo 2, que diz: e depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Observe, não é sobre um povo exclusivo, mas é sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Nós encontramos aqui a promessa sendo cumprida, o Espírito Santo agora habitando dentro dos homens. Agora
esta nova comunidade, agora esta nova cosmovisão, ela está pautada em 4 pilares fundamental. É justamente por isso que o tema desse sermão é os pilares da comunidade cristã. Preste atenção, são pilares fundamentais para uma comunidade, para uma igreja cristã. Não dá, irmãos, para ser igreja e faltar um destes pilares. Não dá para ser igreja e apenas ficar em um pilar e deixar os outros pilares de fora. É a mesma coisa um templo. Aqui nós estamos em uma construção, nós temos aqui 4 colunas que estão bem visíveis aqui. Cada uma dessas colunas, elas estão sustentando este teto. Se remover uma coluna, talvez esse teto não vá cair, mas aqui no pilar da comunidade cristã, nós vamos imaginar que se remover uma coluna, o teto cairá. Se remover a coluna esquerda, o teto cairá. Se remover a coluna direita, o teto cairá. O que faz com que o teto fique em pé são justamente essas 4 colunas, esses 4 pilares que eu chamo a sua atenção. Quais são esses pilares? O primeiro pilar é o pilar chamado ensino. O segundo pilar é o pilar chamado comunhão. O terceiro pilar é o pilar chamado partilha. O quarto pilar é o pilar da oração. É justamente o que nós encontramos no texto que lemos. Uma comunidade agora vivendo um grande contraste, em um ambiente, em um cenário, em um contexto onde o egoísmo e o individualismo tomava conta dos homens. Agora nós vemos uma comunidade compartilhando os seus bens. E aqui eu chamo a sua atenção para este novo modelo, que não é um modelo humanitário, não é um modelo, irmãos, socialista, não. Alguns vão dizer e alguns vão sustentar que a igreja do Senhor é um modelo socialista por causa desse texto, mas não, nós não encontramos aqui uma igreja socialista, mas nós encontramos uma igreja sendo transformada verdadeiramente pela transformação que o evangelho produz sobre a vida das pessoas. Aqui é o que nós encontramos, uma igreja manifestando de fato uma transformação ativa. E este texto nos apresenta o modelo de igreja que nós devemos seguir. Todos nós devemos seguir este modelo. O modelo onde abrange a comunidade, mas também é um modelo que abrange as nossas vidas pessoais. Que modelo é este, pastor? Este modelo, irmãos, está justamente no texto que lemos, lá no capítulo 2, eu vou colocar na tela novamente, no verso 42. A igreja primitiva, irmãos, ela serve como modelo para as comunidades cristãs, que buscam por equilíbrio entre ensino, comunhão, adoração e oração. Vou repetir, a igreja primitiva, ela serve como modelo para as comunidades cristãs. Nós que fazemos parte da comunidade cristã, que buscam equilíbrio entre ensino, comunhão, adoração e oração. E eu chamo a sua atenção para esse texto. Observe o que o texto diz: e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, primeiro pilar, a comunhão, segundo pilar, ao partir do pão, terceiro pilar, e as orações, quarto pilar. São 4 pilares que não pode faltar numa comunidade cristã. Como eu havia dito, não dá para ser igreja e deixar um desse pilar de fora. Esses pilares, eles trabalham de forma simultâneas, trabalham de forma unificadas, um sustentando o outro. Pastor, quero entender melhor. Vamos mergulhar nesse texto? Quando o texto diz: e eles se dedicavam, ou seja, algumas traduções vão dizer: e eles perseveravam. Dedicar, perseverar, que significa, irmãos, permanecer firme. Vou repetir: dedicar, perseverar, significa permanecer firme. Eles estavam firmes, ou seja, nada abalava
esta comunidade. Nada fazia com que eles se movimentassem, não. Eles estavam firmes, fixados, eles estavam dedicados, eles estavam perseverando. Em que, pastor? Nos ensinos dos apóstolos, ou em algumas traduções diz, doutrina dos apóstolos. Ou seja, este primeiro pilar que eu chamo a sua atenção, é o pilar da doutrina, ou o pilar do ensino dos apóstolos. Ou seja, este primeiro pilar nos chama a atenção que doutrina aqui é justamente as verdades comunicadas pelos apóstolos, as instruções de ensinos que os apóstolos passavam para os irmãos. Ou seja, eles estavam pautados nas escrituras. Qual que eram as escrituras que esses irmãos tinham? Aqui, irmãos, não havia ainda estabelecido o Novo Testamento. Aqui eles tinham o que? A Tanakh, o Antigo Testamento. O que nós temos na nossa Bíblia, de Gênesis até Malaquias, é justamente a Bíblia que Jesus usou nos seus dias. É justamente a Bíblia que os apóstolos usavam nos seus dias. E esta Bíblia, esta palavra, era totalmente, irmãos, explicada, interpretada à luz de Cristo. Eles procuravam textos que apontavam para Jesus e ensinavam a comunidade. Eles participavam, irmãos, de reuniões aonde os apóstolos, como testemunhas oculares dos milagres de Jesus, eles passavam para a comunidade aquilo que Jesus havia falado, aquilo que Jesus havia ensinado, aquilo que Jesus havia operado nos seus dias. Ou seja, isso nos mostra, irmãos, que esta comunidade era uma comunidade fundamentada na verdade revelada em Deus, na palavra. Esta comunidade, ela tinha esse primeiro pilar, muito bem estático, que é o pilar da doutrina, o pilar da palavra de Deus. Aleluias! Isso nos mostra, irmãos, e eu quero chamar a sua atenção, que uma igreja saudável, ela precisa ser alicerçada na palavra de Deus, se mantendo na sã doutrina como guia. Quando eu digo doutrina, irmãos, eu não digo aqui costumes, leis humanas, porque nós estamos em uma época onde é confundido leis humanas como doutrina. Aquilo que o homem diz vira doutrina, aquilo que o pastor diz vira doutrina. Não é o que eu digo vira doutrina, é o que a palavra de Deus diz que é doutrina. É por isso, irmãos, que nós devemos sim investigar tudo que é falado no púlpito. Não acredite em tudo que é dito no púlpito. Nós tivemos um culto ontem lá no bairro Jardim. A nossa irmã Júlia disse algo, isso marcou a minha vida. Ela falou que quando eu estou pregando, ela está conferindo o que eu estou pregando. Está certo? Nós precisamos conferir o que é falado aqui, porque doutrina não é o que o homem diz, doutrina não é o que as leis humanas diz, doutrina é o que a palavra diz de Deus, diz para a minha vida. Isso é doutrina, isso é o canon, isso é a régua de medida, é a doutrina, a palavra de Deus. Aleluias, irmãos, isso nos revela que a igreja do Senhor, ela não é movida por ideias humanas, amém? A igreja do Senhor não é movida por ideias humanas, a igreja ela é movida pela revelação divina, que é a palavra de Deus. Irmãos, não acredite em qualquer revelação, não acredite nesses profetas que diz Deus me mostrou, Deus me revelou. Irmãos, o apóstolo Paulo nos orienta que quando um profeta vir até nós, nós devemos o quê? Ouvir a profecia, aguardar e esperar. Se de fato acontecer, é um verdadeiro profeta, mas se não acontecer, não passe, irmãos, de emoção. Nós temos a verdadeira profecia, nós temos a verdadeira revelação, que é a palavra de Deus para as nossas vidas. Aleluias! Não é à toa, irmãos, que o salmista disse no Salmo 119, verso 5, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Aleluias! Ele estava dizendo, quando eu estiver no
no ambiente escuro, quando eu estiver no momento de perturbação, onde eu não sei se eu vou para a direita, se eu vou para a esquerda, quando eu estiver em um ambiente tenebroso de trevas, a palavra ela é que vai iluminar os meus passos, porque ela é luz para o meu caminho. Aleluias. Está escrito também no Evangelho de João, capítulo 17, verso 17: santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Aleluias. Está escrito também no livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 3: bem-aventurado aquele que lê, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas. Também está escrito, irmãos, no livro de Hebreus, capítulo 4, verso 12, que diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Aleluias. Ela é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto, irmãos, de dividir a alma e o espírito, as juntas, as medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração. Enquanto a palavra é pregada, irmãos, ela vai aonde o meu braço não alcança, ela vai aonde o teu braço não alcança. Enquanto a palavra aqui é anunciada, irmãos, ela vai até a divisão da sua alma, irmãos, te confrontando, te transformando, te mudando, para você verdadeiramente vivenciar, irmãos, uma personalidade que reflete o caráter de Cristo. O apóstolo Paulo escreveu a 2 Timóteo dizendo: toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aleluias. E mediante aqui esta palavra anunciada, eu quero chamar a tua atenção, meu irmão, para nós, como comunidade, que nós venhamos ter fixados, firmes, perseverarmos no primeiro pilar, que é a palavra de Deus. Quantos entenderam, digam amém. Glórias. O Senhor está aqui neste ambiente. Amém? Primeiro pilar: eles perseveravam dedicados no ensino dos apóstolos. O segundo pilar é o pilar da comunhão. Diga comigo: comunhão. Mais forte: comunhão. O comunhão, irmãos, que no grego diz koinonia. O que é koinonia? O que é comunhão? Comunhão, irmãos, nos traz um significado de participação ou compartilhamento. Nos refere, irmãos, que não é apenas uma convivência social. Amém? Mas é uma vida em comunidade marcada pela unidade espiritual e pelo cuidado mútuo. Eu vou repetir isso aqui, irmãos. Koinonia, comunhão, não é apenas uma convivência social. Não é apenas oi, bom dia, como nós fazemos com os nossos vizinhos lá. Acordamos de manhã, vamos trabalhar, encontramos alguém na rua, bom dia, tudo bom? Boa noite, tal, é isso. Isso aqui, que irmãos, é educação, é um convívio social que você deve exercer, amém? Mas nós que estamos aqui somos uma comunidade, somos uma família, amém? Nós não devemos apenas ter um convívio social. Ser igreja não é só, oi pastor, paz, bom dia. Oi meu irmão, paz, bom dia. Não, koinonia é marcada por uma unidade espiritual e um cuidado mútuo uns com os outros. É uma comunhão, irmãos, profunda. Amém, irmãos? Koinonia descreve uma relação de comunhão íntima e espiritual entre pessoas, ou entre pessoas e Deus. Como assim, pastor? Não tem como, irmãos, eu ter comunhão com Deus se eu não exercer a koinonia entre os irmãos. Amém?
Não tem como eu ter um relacionamento com Deus se a minha comunhão com o meu irmão está rompida. Não é isso que o Senhor Jesus nos ensina? Se nós tivermos uma desavença com o nosso próximo, o que nós devemos fazer? Nós não devemos apresentar oferta a Deus. Nós devemos ir primeiro pedir perdão ao nosso irmão, acertar as contas. E liberar o perdão, muitas das vezes, não é só pelo lado que se sentiu, que o lado que ofendeu. Não. Liberar o perdão também é você ir à pessoa que te ofendeu, é ela que está errada, não é você que está errado. Às vezes nós falamos, não, é o orgulho, mas não fui eu que errei, não fui eu que fui ignorante, não fui eu que falei desta forma, eu não vou pedir perdão, é ele, é ela que tem que vir me pedir perdão, afinal foi ele que errou, foi ela que errou. Isso, irmãos, é o orgulho humano operando dentro de nós. Mas o perdão é nós, mesmo estamos certos, aí que é, irmãos, é difícil, é confrontante, é fácil, você ir lá no camarada que te ofendeu, que te denegriu, que falou mal de você, aí às vezes dentro de nós vem aquele espírito, aquela vontade de falar, não, eu vou me vingar, né, aquela coisa que diz, né, eu sou crente, mas o meu braço não é, eu sou crente, mas minha boca às vezes não é, eu vou me vingar. Não, irmãos, é fácil, mas é nós irmos mesmo ofendidos, fulano, me perdoa, fulano, em nome de Jesus, eu te peço perdão. Isso daqui, irmãos, é nós termos comunhão uns com os outros, é a koinonia. Então Jesus nos ensina que não tem como nós termos comunhão com Deus, se nosso relacionamento com o próximo está comprometido. Nós precisamos viver uma comunhão profunda uns com os outros. A participação mútua, irmãos, também pode ser usada para descrever uma participação ativa de algo, como trabalho, missão, experiência compartilhada. O compartilhamento generoso, que é a koinonia, pode ser implicado também em compartilhar, irmãos, recursos materiais, uma prática comum na igreja primitiva. Como assim, pastor? Recursos materiais? Sim, irmãos, é nós nos preocuparmos uns com os outros. Não tem como eu como igreja estar aqui, irmãos, tranquilo, bem, e o meu irmão aqui está em casa, irmão, com fome, e nós, irmãos, não nos preocuparmos, e nós não irmos lá socorrer o nosso irmão. Não tem como, irmão, chegar na época do frio, eu estar aqui bem agasalhado, o meu filho, a minha filha está bem agasalhado, mas o meu próximo está lá, irmãos, com frio, sem uma roupa para vestir, e nós não irmos lá socorrer o nosso irmão. Koinonia, irmãos, é nós compartilharmos uns com os outros também recursos materiais. Não estou dizendo que você deve ficar mandando pix aí todo dia. Se quiser mandar para a igreja, manda, glória a Deus por isso. Eu devo deixar o meu aí para os irmãos. Estou brincando, irmãos. Não estou dizendo isso, que você deve ficar anunciando aí. Quem precisa de pix? Não é isso. Em nome de Jesus, seja maduro para entender esta palavra. Mas é você, irmãos, ter um irmão dentro da nossa comunidade, precisando de um recurso material, e nós temos amor ao dinheiro. Não vou ajudar. Ele que tem que trabalhar, ele que tem que correr atrás. Tão novo está aí sem trabalho. Alguns são preguiçosos mesmo, irmãos. Salomão disse, vai ter como uma formiga preguiçosa. Alguns são preguiçosos, mas irmãos, nós como igreja precisamos socorrer o próximo. Isso é a koinonia, comunhão profunda. Queridos, a koinonia aqui de forma resumida e objetiva é um relacionamento íntimo em comunidade e com Deus, uma participação mútua da vida cristã, um compartilhamento de recursos materiais e espirituais, e uma unidade em Cristo. Não é apenas estar junto fisicamente, mas compartilhar também as vidas e os propósitos de Deus. A unidade e o cuidado mútuo, irmãos, são marcas da comunidade de Cristo. Não é à toa que o salmista disse: como é bom e agradável que os irmãos vivam em... Vou de novo, hein? Vamos
lá, você tem a oportunidade agora de falar mais uma vez. Como é bom e agradável que os irmãos vivam o quê, hein? Olha que maravilha. 1 João, o apóstolo João disse, capítulo 1, verso 7, se porém andarmos na luz, com ele na luz está, mantemo-nos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olha que maravilha. O apóstolo Paulo disse na carta aos Romanos, capítulo 12, verso 4 e 5, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também somos nós. Embora muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Ou seja, ele está dizendo, nós temos o corpo humano, nós temos vários membros, o pé, o dedão do pé, o dedão da mão, é os membros, a orelha, são os membros. Cada membro tem a sua individualidade, cada membro tem a sua personalidade, cada membro também tem a sua importância, e juntos eles formam o que, irmãos? Um só corpo. Assim somos nós somos membros, irmãos, de um só corpo, que é justamente, irmãos, a igreja do Senhor, este corpo. E ele disse também, o apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 12, verso 25 a 27, ele diz, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem uns com os outros de modo igual, em favor um dos outros, de maneira que olha o que diz, irmãos, se um só membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, com ele todos se alegrarão. Ora, se vós sois corpos de Cristo, e individualmente membros deste corpo. Ou seja, irmãos, que nesta comunidade, que nesta igreja também, nós venhamos reerguer, ou fazer a manutenção do pilar da koinonia, da comunhão. Primeiro pilar, a palavra. O segundo pilar, a comunhão. O terceiro pilar, o que diz o texto? E eles se dedicavam ao ensino, à comunhão e ao partir do pão. Diga, partir do pão. Mais forte, em nome de Jesus, diga, partir do pão. Essa expressão, ela pode se referir, irmãos, tanto, preste atenção, a refeições comuns, ou também a celebração da ceia do Senhor. O partir do pão aqui, repito, pode ser um ato, uma celebração comum, de sentar na mesa, de estar junto, conversando, trocando uma ideia, se alimentando, como também a celebração da ceia do Senhor. Provavelmente, isso é unânime entre os teólogos, que é isso que está incluído neste texto, a refeição e a celebração. Ou seja, isso nos mostra uma unidade de fé, reforça a ideia de que todos os crentes compartilham da mesma fé, da mesma mesa. Amém? Isso nos mostra, irmãos, que a koinonia está sendo executada com uma ação, sentado na mesa, compartilhando a mesma fé, compartilhamos os mesmos projetos, compartilhamos as mesmas ideias. Isto é momento de mesa, estar juntos. Igualmente também no corpo de Cristo, todos são iguais e participam também do mesmo banquete, do mesmo pão. Não há distinção no membro de Cristo. Estar na mesa, irmãos, é isso. Todos comem do mesmo alimento. Não tem problema. Aqui não tem celebridade. Aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Aqui não tem ninguém famoso.
dentro da casa do Senhor, dentro da comunidade cristã, dentro da igreja, todos sentam na mesma mesa e comem do mesmo pão. Não importa quantos tem na conta. Ah, pastor, mas a minha conta está gorda. Glória a Deus por isso. Ah, pastor, mas eu estou duro, estou sem dinheiro. Não tem problema. Aqui todos nós comemos do mesmo banquete. Glória a Deus. Aqui todos nós comemos do mesmo pão. Aleluias. Momento de mesa. Quando nós nos reunimos, irmãos, algo simples. Quando nós nos encontramos aqui, nos domingos de manhã, no seminário, fazemos um café, trazemos um bolo, trazemos um pão. Irmãos, isso aí é a comunhão, a koinonia, é o momento de mesa. Nós tivemos aqui sexta-feira um churrasco, irmãos, com a banda, com o grupo de louvor. Olha que maravilha, irmãos. Foi uma bênção, irmãos. Momento de comunhão, momento de mesa. Partiu o pão. Um trouxe uma carne, um trouxe uma bisteca, né, irmão Silas? Um franguinho temperado. O outro trouxe o carvão. O outro trouxe a churrasqueira. O outro trouxe o refrigerante. O irmão Nelson estava lá no bairro Jardim, né, irmão Nelson? Passou aí na frente, aí buzinou, desceu. Nem estava nos planos dele, mas comeu churrasco também. Oh, glória a Deus. Isso, irmãos, é o quê? Momento de mesa. Nós estarmos juntos. A comunhão é nós partimos do mesmo propósito, comemos o mesmo pão. Aleluias. Isso também se refere, irmãos, o quê? A memória da ceia, o ato da ceia do Senhor, partir do pão, é também, irmãos, a profundidade ligada à ceia do Senhor, quando Ele instituiu esta prática como um memorial da sua morte, da sua ressurreição. Aleluias. Quando Jesus disse lá no Lucas capítulo 2, 22, verso 19, Ele disse: isto é o meu corpo, dado por vós. Fazer isto em memória de mim, comam deste corpo, bebam deste sangue. Isso, irmãos, é a comunhão, é o partir do pão. Aleluias. Ou seja, irmãos, a celebração da ceia e o partir do pão demonstra a centralidade também de Cristo na comunidade. Queridos, e nós como comunidade, como igreja, que nós venhamos também ter o pilar do partir do pão, compartilhar uns com os outros. Aleluias. Quantos estão entendendo essa palavra? Digam amém. Amém. O último pilar está no texto. Vamos para o texto, irmãos. Diz assim o texto: e ele se dedicava ao ensino, primeiro pilar, a comunhão, segundo pilar, ao partir do pão, terceiro pilar, quarto pilar, e as orações. Diga bem forte: orações. Orações. Quarto pilar, orações. Este nome oração, que pode também nos dar um significado de prece. O que é uma oração? A oração também é uma conversa com Deus, diferente da famosa reza. O que é uma reza? Repetição de palavras. Você fala as palavras, depois você repete as mesmas palavras, você volta na mesma palavra, e você não sai daquilo, fica só naquele ciclo. A oração é diferente de uma reza. A oração é uma conversa com Deus, é você trocar uma ideia com o Criador, é você chegar lá no teu quarto, fazer o que Jesus falou, fechar a porta, falar assim: Senhor, estou aqui para conversar contigo, trocar uma ideia, com as suas palavras, com o teu português, com o teu palavreado. Fale com o Criador, Ele te entende. E na conversa não é só você que fala, na conversa você também escuta. Na conversa também o Senhor com o seu Espírito vem aos nossos corações, e se nós estamos com os ouvidos sensíveis, Ele vai nos orientando, vai falando conosco. E essa comunidade cristã, ela estava enraizada na palavra, na comunhão, no partir do pão e na oração. Oração, irmãos, é uma comunhão com Deus, é vista como um canal, irmãos, um canal direto de comunicação entre o ser humano e o Criador. Vou repetir, irmão, você não pegou isso aqui, hein? A oração, ela é um canal, irmãos, direto. Irmão, você não está entendendo?
Irmãos, lá no Antigo Testamento, lá, a oração não era um canal direto. Quer falar com o Criador? Vai ao sacerdote, leva a tua oferta. O sacerdote analisa a tua oferta. Vai lá, mata lá o animal, faz o holocausto, entra lá no tabernáculo, e o sacerdote vai falar por você. E o sacerdote que vai te intermediar. Irmãos, mas agora através da morte de Cristo, através, irmãos, da cruz, Jesus apresentou um sacrifício puro, santo, imaculado, incomparável, aonde o texto diz que imediatamente o véu do templo se rasgou, ou seja, o acesso está disponível. Agora você não precisa de intermediador, você não precisa de que ninguém fale por você, é você mesmo, tem um acesso, canal direto com Deus. Você mesmo em qualquer lugar, irmãos. Isso aqui é maravilhoso, irmãos. Não é na igreja, só aqui não, irmãos. É onde você estiver, lá no teu trabalho, lá na tua casa, até mesmo no banheiro, irmãos. Se você entra lá e fala: Senhor, estou aqui para falar contigo. Senhor, estou aqui, me escuta o meu clamor. Irmãos, o canal não está interrompido, o canal está livre para o Senhor nos ouvir. Glória seja dada ao nome do Senhor. Ou seja, a oração, comunhão com Deus, a oração também em coletividade, irmãos, porque o texto diz, irmãos, o que diz lá, irmãos, eu vou no texto, porque eu estou no texto. O que diz o texto? Vamos lá. Orações, isso aqui não está no singular, isso aqui está no plural, orações. Isso mostra que todos oravam, de forma coletiva. Isso aqui nos mostra que todos estavam no mesmo propósito, na mesma visão, no mesmo ideal. Orações. E nós tivemos aqui um trabalho maravilhoso de oração, irmãos, nesse mês. Foi maravilhoso. E nós iremos fazer todo mês aquilo, até nós pegarmos prática, nós ficarmos com mais sede, para por que não fazermos semanalmente, irmãos, para nós termos uma vida de orações uns com os outros. Então este pilar é fundamental numa comunidade cristã, a coletividade nas orações. Aleluias. Porque a oração também reflete, irmãos, uma confiança em Deus. É você depositar diante de Deus as tuas necessidades, os teus problemas internos. Irmãos, você tem um Criador que te escuta, que te entende, que Ele entende a tua dor, Ele entende as tuas frustrações, Ele te conhece. Aleluias. Eu disse aqui uma vez, eu repito, irmãos, tem muita gente desesperada dizendo: não tenho ninguém para conversar, ninguém me escuta, ninguém me dá ouvidos. Irmãos, você tem Deus, irmãos, o Criador dos céus, o Criador da terra, disponível para você, o tempo que você precisar. Aleluias. Não é à toa, irmãos, que o próprio Jesus disse no Evangelho de Mateus, verso 26 e 41, vigiai e orai. O profeta Jeremias também escreveu: clama a mim. Olha o que ele diz, irmãos: clama a mim. Fica sem resposta? Você acha que fica sem resposta? Você acha que as suas orações, elas não têm sido ouvidas? Você acha que as tuas orações têm sido em vão? Você acha que as tuas orações têm passado, não têm passado do teto? O profeta Jeremias escreveu: clama a mim e responder-te-ei. Aleluia. Anunciar-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Aleluia. O apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 6, verso 18: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Aleluia. Não é só de vez em quando, não é só quando o calo aperta, não é só quando você está desesperado, mas ele diz: orando em todo tempo, orando em todo tempo, orando em todo tempo. Pastor, a minha vida vai bem, ore em todo tempo. Pastor, a minha vida vai mal, ore em todo tempo. Porque a oração, irmãos, ela não é pautada pelas nossas vivências terrenas, a oração é pautada pela nossa comunhão com Deus. Por isso que eu oro em todo tempo. O apóstolo Paulo também disse em 1 capítulo de número 5, verso de número 17: orai sem cessar. Aleluias.
Filipenses, nós tivemos aqui um estudo de Filipenses, capítulo 4, verso 6, que ele diz: não andeis ansiosos. Tem muita gente ansioso por coisa alguma, antes em tudo, sejam os vossos pedidos, as orações, conhecidos diante de Deus, pela oração, com ações de graças ou glórias. Ou seja, nós precisamos levantar o pilar da oração. Aleluias. Irmãos, nós estamos partindo para o término, mas preste atenção por mais 5 minutos. Em nome de Jesus, olhe para cá. Não dá para ser comunidade, não dá para ser igreja sem esses 4 pilares. E nós precisamos erguer não, porque aqui já está erguido, mas fazer a manutenção desses pilares. Nós precisamos, irmãos, ter permanência na palavra, exercer a comunhão, o partir do pão e estarmos juntos em oração. Pastor, e qual que é o resultado disso? Você quer ver o resultado disso? Vamos para o resultado? Para nós finalizarmos? Vamos para o resultado. Aqui eu gosto desse texto. Olha o resultado. O resultado primeiro está, irmãos, no versículo de número, deixa eu ver aqui, 47. Olha o resultado. Primeiro resultado: tendo a simpatia do povo. Que maravilha. Primeiro resultado de quando os pilares eles estão erguidos, quando a comunidade ela exerce esses pilares com excelência. Qual que é o primeiro pilar? É um testemunho impactante. O povo olha para nós e nós, rapaz, esse povo é simpático, eu me agrado desse povo, esse povo anda diferente, esse povo ele vive em um mundo diferente. Afinal nós vivemos em um novo mundo, irmãos, em uma nova criação, nós vivemos no reino de Cristo, amém? Então o mundo olha e fala: não, esse povo é diferente. Primeiro resultado, simpático, a simpatia do povo. Irmãos, o outro resultado está aqui. Não precisa forçar a barra. Não precisa forçar a barra. O que diz o texto? E o Senhor, irmãos, isso aqui é a soberania de Deus estendida sobre a igreja, sobre a comunidade. E o Senhor acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. Não precisa forçar a barra, não precisa forçar a porta, não. Se nós como igreja, aqui, plantado neste bairro, nesta rua, nessa localidade, nós, irmãos, temos um enraizamento na palavra, nós exercemos a comunhão, o partir do pão, nós continuarmos perseverando em orações, irmãos, Deus acrescentará as almas para serem salvas. Aleluias. Aqui está a senha, o segredo de uma igreja, irmãos, que cresce diariamente. Aleluias. Irmãos, e pela fé, irmãos, eu vejo pela fé, irmãos, eu vejo pela fé, irmãos, este lugar, irmãos, multiplicando, crescendo. Você enxerga isso, irmãos? Nós estamos aqui, um número de pessoas, talvez resumido, faltou alguns irmãos, estamos sentindo falta, tem alguns bancos vazios aqui, não tem problema quanto a isso, mas pela fé, irmãos, se nós hoje, a partir desta palavra, se essa palavra mexer com o teu coração, ela fala assim: pastor, nós estamos juntos na palavra, nós estamos juntos na comunhão, nós estamos juntos no partir do pão, e nós estamos juntos na oração, irmãos, esta igreja vai crescer, essa comunidade vai crescer, as almas serão alcançadas, irmãos, e em pouco tempo, não em muito tempo, nós veremos o resultado chegando sobre este lugar. Você pode aplaudir Jesus nesta noite? Aleluia. Aplauda mais forte, meu irmão. Glória a Deus. Aleluias. Irmãos, isso nos mostra que o crescimento da igreja, ela não depende de obra humana, mas ela é uma obra divina.
E ela não depende de esforço humano, ela depende apenas de nós estarmos com os pilares erguidos. Aleluias. E aqui, irmãos, eu encerro, prometo para os irmãos. Um pastor disse, essa semana, ele disse assim, nunca acredite num pastor quando ele diz que está encerrando, porque sempre tem algo mais para falar. Mas agora eu prometo, estou encerrando, amém? Nós precisamos, irmãos, reerguer, fazer valer a teologia do Espírito da igreja, porque esta passagem nos revela que o agente ativo para que essa comunidade exerça os pilares é o Espírito trabalhando sobre eles. Amém ou não amém? Amém? Irmãos, e nós como igreja, nós somos um corpo, mas nós somos um corpo vivo. Amém? Nós não somos um corpo morto, nós somos um corpo vivo. E o que é que nos dá vida? O que é que nos traz o combustível? É o Espírito Santo, aleluias. Então o Espírito, ele precisa fluir neste ambiente, ele precisa fluir sobre as nossas vidas, que nós, irmãos, como igreja, nós devemos, e nós de fato vivenciamos uma busca intensificada pelo Espírito, porque é só o Espírito, irmãos, que nos dá a capacidade de nós anunciarmos as boas novas. É só o Espírito que nos dá a capacidade de nós obedecermos a palavra de Deus. É só o Espírito que nos dá a capacidade, irmãos, de nós termos a coinonia, a comunhão uns com os outros. Mas pastor, aquele ali olha para mim diferente, eu não sei, irmãos, mas aqui o Espírito quebra as barreiras, nós somos irmãos, estamos em comunhão. É o Espírito que nos faz ter um coração voluntário para partir o pão, para nós não sermos pão duro, amor ao dinheiro, para nós doarmos, irmãos, aos necessitados. É o Espírito também que nos impulsiona a nós, irmãos, orarmos em todo o tempo. E nós como igreja, e nós plantados aqui como comunidade, que nós venhamos, irmãos, em buscar a capacitação do Espírito de Deus, aleluias. É por isso, irmãos, que eu convido os irmãos, em nome de Jesus, para o dia, irmãos, 7 de dezembro, nós estaremos aqui em oração. Vai ser a noite do fluir do Espírito. Nós fizemos esse trabalho aqui este mês, e o Senhor falou comigo, esse trabalho precisa continuar. Irmãos, é um convite. Não vou dizer que é uma convocação, porque você é livre, amém? Você é livre, não é uma convocação, mas é um convite especial, para você estar aqui, para nós juntos buscarmos o Espírito, porque este Espírito vai nos impulsionarmos como igreja, para nós sermos uma igreja fundamentada na palavra, viver em comunhão, partir do pão, e estarmos sempre em oração. Glória seja dada ao nome de Jesus. Quantos entenderam esta palavra, digam amém. Você pode aplaudir Jesus nesta noite? Vamos ficar de pé, vamos louvar ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Louve ao Senhor. Oh Senhor, visita-nos aqui, ó Pai. Feche seus olhos, meu irmão. Comece a pedir para o Senhor esse Espírito. Oh glórias. Oh glórias. Ele está aqui nesta casa. Ele está aqui nesta casa. O Espírito está aqui para nos encher. O Espírito está aqui para nos revestir. Oh Senhor, visita os meus irmãos, visita esta comunidade, visita esta igreja, que estes pilares eles possam, Pai, permanecerem erguidos sobre este lugar. Ora bacalá, bacalá, mandou colé, bacalá, bacalá, a glória de Deus. Espírito Santo, nos enche, nos capacita, Pai. Clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou
Levante as mãos. Levante as mãos. Levante as mãos. Em nome de Jesus, seja cheio nesta noite. Em nome de Jesus, seja revestido nesta noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba o Espírito capacitador. Em nome de Jesus, receba a inspiração do Espírito. Em nome de Jesus, receba o firmamento da palavra. Em nome de Jesus, receba nesta noite o Espírito de comunhão. Receba nesta noite o Espírito transformador. Receba de Deus o revestimento. Deixa fluir nesta noite. Deixa fluir nesta noite. O Espírito está aqui. Deixa fluir. Aleluia. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Aleluia. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Oh, aleluia. E onde estiver, Oh, glória. clama pela glória, a glória de Deus. Você pode aplaudir Jesus bem forte nesta noite. Os mais forte que você puder, aplauda, aplauda o nome de Jesus, aplauda, aplauda mais forte, aplauda mais forte, aplauda mais forte. Ele está aqui nesta noite. Que esta palavra possa ficar guardada no seu coração, que nesta semana você possa se encher da palavra, que você possa ter um coração voluntário, que nesta semana você venha ter um coração voltado para a oração, que esta palavra possa fazer efeito sobre esta comunidade, que essa palavra